pessoal, vamos começar o estudo da tangente de um arco trigonométrico, ok? A ideia é muito semelhante ao seno e o cosseno na circunferência trigonométrica. Para começar, eu vou criar um arco de medida alfa aqui, tá? Esse arco de medida alfa vai ter uma interseção que eu vou chamar de ponto M, tá? E eu acabei de criar também um arco PM. Então, eu tenho um arco de medida alfa e um arco de medida PM. Tranquilo? Eu vou aproveitar ainda a circunferência e vou traçar o seno e o cosseno. O seno, a gente encontra ele traçando o quê? A vertical passando por M, ó. Então, esse aqui é a medida do seno, tá? Vou deixar aqui retinho para vocês. Então, quando eu passo por M, eu vou ter o valor do seno. Agora, esse roxinho aqui é partindo aqui do ponto A, você tem o cosseno, tá? Quem ainda está perdido em relação a isso, assista a aula de seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Para isso, eu encontro aqui, ó, o ponto T. Tranquilo? Mas eu preciso pensar, gente, não na tangente. Para encontrar a tangente, eu vou prolongar esse segmento AM, tá? De forma que ele encoste nessa linha vermelha que eu acabei de criar. Então, eu vou criar aqui, ó, prolongando o segmento AM. Quando eu faço isso, eu encontrei um ponto de interseção aqui, que eu vou chamar de B. E agora, eu tenho dois triângulos retângulos. O triângulo TMA e o triângulo PBA. Eu vou trabalhar com o maior, ok? Então, tangente de alfa. Vocês sabem que tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Nesse contexto, meu cateto oposto vai ser o segmento BP. PB. E o meu cateto adjacente vai ser o segmento AP. Porém, também já é de conhecimento de vocês que o segmento AP, pessoal, que é todo esse daqui, ó, ele é o quê? Ele é o raio da circunferência. E o raio da circunferência trigonométrica, ele vale quanto? Ele vale 1. Então, eu tenho que PB dividido por 1. O que a gente pode concluir é que a tangente é a medida PB. Ou seja, tudo isso aqui que eu vou rabiscar agora, ó, em cima dessa linha vermelha, é a tangente de alfa, tá? Aproveito para dizer para vocês que esse aqui é o eixo das tangentes. Então, todos os arcos trigonométricos vai ter o valor em cima desse eixo da tangente. Quando eu expliquei seno e cosseno para vocês, eu disse que esse ponto M ele é móvel, ele gira em torno da circunferência. Com isso, o seno aumenta e diminui, o cosseno aumenta e diminui. E como consequência disso, a tangente também vai aumentar e diminuir de acordo que o M for movimentando. A partir desse ponto zero aqui, gente, eu tenho a parte positiva da tangente. Então, são todos os valores positivos. E aqui embaixo, a partir do ponto zero, a partir de zero, eu tenho a parte negativa da tangente, ok? Quem não consegue imaginar esse ponto M se movimentando, eu vou mostrar agora para vocês aqui usando o GeoGebra. Então, olha só, o ponto M aqui, no nosso caso, é o P, tá? Então, de acordo que eu vou aumentando e vou girando, né, ele em cima da circunferência, então ele vai gerando uma tangente, tá? Pessoal, quando eu expliquei seno e cosseno, a gente tinha o valor máximo, né? No caso aqui, o seno, o valor máximo dele era 1, o menor valor é menos 1. Quando eu falei de cosseno, o maior valor era 1, e quando eu falei de cosseno, o menor valor era menos 1. Observa o que está acontecendo aqui com a tangente. Rapidamente ele aumenta, tá? Então, quais são os valores que a tangente pode assumir? Qualquer valor real. Tranquilo? Eu vou tentar colocar aqui para vocês um ângulo de 45 graus. Quando eu coloco um ângulo de 45 graus, vocês conseguem perceber
que a medida da tangente dele é exatamente a mesma medida do raio, tá? Então, é a mesma medida, por isso que a tangente de 45 é 1, por conta do raio da circunferência. Tranquilo? Vou voltar aqui para o meu desenho, depois eu volto para o GeoGebra novamente. Então, o eixo da tangente vai ficar se movimentando na parte positiva e negativa, o que vai te levar a pensar em sinal. Ou seja, onde que a tangente ela é positiva e aonde que ela é negativa. Tranquilo? Pessoal, lá no meu esquema aqui no GeoGebra, observe que quando eu transitava no primeiro quadrante, todos os valores eram positivos. Quando eu fui para o segundo quadrante, a tangente ficou negativa. Quando eu fui para o terceiro, a tangente voltou a ser positiva. Quando eu estava lá no quarto, a tangente ficou negativa, tá? Você tem dois caminhos: decorar, que vocês já sabem que essa não é a melhor saída, ou entender a circunferência trigonométrica, tá? Por que que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante? Simples, pessoal. Ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, por quê? Qual é a definição que vocês aprenderam de tangente? Tangente, além de ser cateto oposto por adjacente, não é o valor do seno dividido pelo valor do cosseno? Lá quando a gente viu no triângulo retângulo. No primeiro quadrante, o seno ele é positivo ou negativo? O seno ele é positivo. E o cosseno também é positivo. Positivo dividido por positivo vai te gerar uma tangente positiva. Então, não tem necessidade de decorar sinal. Entenda a circunferência. Vamos ver o que aconteceu no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seu seno é positivo ou negativo? Negativo. E o seu cosseno? Também é negativo. Negativo dividido por negativo vai te gerar o quê? Uma tangente positiva. Tranquilo? Então, a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, ok? Vamos agora pensar na tangente negativa, usando essa mesma ideia do jogo do sinal. Tangente é seno dividido por cosseno. Então, o seno no segundo quadrante é positivo. E o cosseno no segundo quadrante? Negativo. Positivo com negativo vai dar negativo, vai te gerar uma tangente negativa, ok? Quarto quadrante, o seno, ele é negativo e o cosseno, ele é positivo. Negativo dividido por positivo vai te gerar uma tangente negativa, tranquilo? Pessoal, é interessante agora também vocês pensarem sobre tangente de 90 e tangente de 270, ok? Eu vou aproveitar esse mesmo desenho aqui para explicar para vocês. Deixa eu observar se no meu outro não. Tem que ser aqui mesmo. Então, eu vou aproveitar esse desenho para a gente falar mais sobre essa tangente de 90 e 270. Quando você mexe aqui com ponto de 90 graus, você sabe que isso daqui, gente, ele é o cosseno, o valor do cosseno primeiro, e depois o valor do seno. Então, esse aqui é o 0 no x e 1 no y. É o valor do cosseno e o valor do seno. Quando eu penso em 270 graus, esse aqui é o valor do cosseno e esse é o valor do seno, ok? Usando essa mesma definição aqui, ó, seno dividido por cosseno, qual a conclusão que a gente chega sobre tangente de 90 graus? É o valor do seno dele dividido pelo cosseno dele. Existe divisão por zero, pessoal? Não existe divisão por zero. Vamos pensar no 270. 3π sobre 2. O valor do seno dele, que é menos 1, dividido pelo cosseno, que é 0. Existe essa divisão? Não. Então, nós afirmamos que não existe tangente nem de 90 e nem de 270, tá?
pelo GeoGebra, vocês conseguem visualizar e entender essa ideia também. Olha só, quando eu movo aqui, ó, ponto P, qual é a tangente de zero, tá? É zero, tá vendo que o segmento verde nem aparece? Qual é a tangente de 180? Zero também, tá? Pelo aquele mesmo princípio que eu expliquei agora. Mas quando eu mostro para vocês a tangente de 90, observa que ela aumenta tão rapidamente e ela fica paralelo ao eixo Y. Então, quando ela chega em 90, gente, ela fica zerada, paralelo, tá? Então, por isso que a gente diz que não existe a tangente, nem de 90 e nem de 270, porque o eixo, ele fica paralelo, tá? A tangente, ela tem que ter o quê? Um ponto de interseção, que seria esse ponto P3 aqui. Quando eu faço isso lá no 90, a interseção desaparece, tá? Tanto no 90 quanto no 270. Ela desaparece a interseção. A tangente é importante você ter essa interseção, tá? Então, os únicos valores que não existe tangente é de 90 e de 270. Tranquilo? Então, aqui, pessoal, a gente viu a definição da tangente e a variação do sinal, tá? No próximo vídeo, eu vou resolver algumas questões com vocês.